A família é uma instituição que, historicamente, volta e meia, sofre algum tipo de ataque. Há pessoas, grupos e ideologias que tentam minar a família, muitas vezes usando de artifícios e tentando desestabilizar esta que é uma instituição divina, que tem sua base no próprio Deus. Essas tentativas, na maioria das vezes, diga-se de passagens frustradas, são, na verdade, ataques das trevas à família. O conceito de família, segundo a Bíblia, não é um conceito humano em sua essência, mas uma realidade divina em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a primeira família por excelência. E pela sua vontade, Deus transmitiu esta realidade para os seres humanos, dando o privilégio de os seres humanos se relacionem entre si para que as famílias tomem forma, se espalhem pela terra e usufruam da criação. O conceito de família tradicional é bíblico, visto seguir a tradição bíblica em que um homem se relacione com uma mulher e se multiplique, salvo por algum empecilho biológico de que não possa ter filhos. No entanto, homem e mulher formam uma família. A base para a família é Deus, e o mesmo revelou isso em sua palavra. Por isso, eu convido você a ler comigo o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 a 25. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. O texto bíblico diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A Bíblia, em Gênesis, começa com a narração de Deus criando o universo por sua palavra. O modo da criação é descrito na teologia como ex nihilo, que vem do latim, que significa a partir do nada, conforme nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. Imediatamente, segue-se uma exposição mais detalhada do Criador moldando o planeta, preparando-o para ser habitação do ser que ele pretendia criar, conforme encontramos também em Gênesis capítulo 1, versículos 2 a 24. Em seguida, apresenta-se então a criação da raça humana, como uma pausa para registrar a deliberação e a bênção do Criador sobre sua criatura mais excelente, portadora da imagem divina. Somente então Deus se deu por satisfeito com seu trabalho, percebendo que, conforme o relato bíblico diz, a criação agora estava muito boa. No segundo capítulo de Gênesis, observa-se que o texto ele detalha como o processo criador chegou ao seu auge. Apesar de o homem ter um jardim paradisíaco para morar, havia um problema. Isso não significa que houvesse um erro na criação, mas que o projeto ainda não estava terminado. Assim, Deus criou uma auxiliadora adequada ao homem em sua tarefa de refletir o Criador. Agora o lar quase perfeito se tornara perfeito, porque o Criador havia providenciado tudo o que o ser humano necessitava para refletir a glória divina junto à criação.
Já no primeiro relato da criação, tudo passa a existir quando o Criador fala. Por um lado, percebemos que sua palavra tem tanta autoridade que o universo inteiro simplesmente obedece. Por outro, aprendemos que o universo passa a existir por um ato pessoal do Criador que expressa sua vontade por meio de palavras. Não é à toa que a Bíblia afirma que toda a criação reflete a presença, o poder e a sabedoria de Deus, conforme nós podemos encontrar, por exemplo, no Salmo 19, versículo 1, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Pois a criação ela é fruto de um envolvimento pessoal do Criador. A beleza da natureza é um reflexo da beleza divina. Sua complexidade é um reflexo da sabedoria divina. E a sua imensidão é um reflexo do poder divino. Por isso, ele é representado muitas vezes como um artesão criando com suas próprias mãos suas obras de arte. Conforme o Salmo, capítulo 8, versículo 3 diz. Deus construiu, então, o lar-jardim, de maneira tal que todas as necessidades do homem fossem supridas. Ele estava presente para notar a solidão do homem e não somente agiu para fazer com que Adão também a sentisse, mas ainda providenciou seu remédio na pessoa de uma companheira, Eva. Esse envolvimento pessoal também transparece na narrativa da criação do primeiro casal pelo uso constante do nome Senhor, no hebraico Yahvé, que é o nome com o qual Deus se apresentou aos hebreus como o Deus da aliança com Abrão. Dentre todos os nomes bíblicos para a divindade, Senhor é aquele que é mais particular, pois aponta para a sua relação única com o povo de Israel. Afinal, toda a terra pertence ao Criador, mas o povo dele é sua propriedade de maneira muito peculiar. Essa relação única e peculiar se formou por meio da aliança que Deus estabeleceu com Israel por meio de Abraão e reafirmou por meio de Moisés. É por isso que se diz que Senhor é o nome do Deus da aliança. O mesmo Deus da aliança ele tem sido bem presente em nossas famílias. Ele tem providenciado o pão de cada dia aos que nele esperam, de forma que os seus santos colocam sua esperança nele e não nas riquezas. Por meio do batismo, ele se compromete com nossas famílias, estendendo sua promessa a nós e nossos filhos e santificando a nossa casa. Louvado seja o Senhor por sua presença em nossos lares. Voltando a pensar então agora na solidão de Adão antes da criação de Eva, essa solidão é entendida em termos sentimentais. De fato, essa solidão ela contemplava o aspecto sentimental também. No entanto, o contexto revela esta solidão mais no sentido funcional. Assim como cada dia da criação é avaliado como bom, segundo o relato de Gênesis, porque as coisas criadas estão atingindo o seu propósito, o sentido de que o homem sozinho ainda não é bom é que somente na união de homem e mulher a imagem de Deus no ser humano se completaria. Na união dos dois, a imagem divina resplandeceria por sobre todo o restante da criação. Imediatamente, porque agora Adão conseguiria obedecer ao mandato de cultivar e guardar o jardim com o auxílio de Eva, e posteriormente porque, por meio dos seus filhos, ambos poderiam obedecer ao mandato de sujeitar a terra e dominar sobre todas as criaturas. Precisamos aprender a enxergar nossas famílias como agências do reino de Deus. À medida que a sociedade ataca violentamente a instituição familiar, torna-se cada vez mais necessário o testemunho de lares cristãos em que a Bíblia é honrada e Jesus é visto pelos que ainda não o conhecem. Naquele primeiro momento histórico da vida humana, o lar-jardim era um santuário de graça, porque Deus estava lá, numa comunhão intacta com os portadores da sua imagem. Adão e Eva contemplavam a glória de Deus e então iluminavam o restante da criação
e também um ao outro com um reflexo daquela glória. Todavia, Adão pecou e lançou a si mesmo e todos os seus filhos para fora do lar-jardim. A perda daquela gloriosa harmonia é frustrante e dolorosa para nós, mas o Filho de Deus, Jesus, comprou com seu sangue um lar celestial que é superior ao lar-jardim em cada aspecto. Esse lar celestial é chamado de tabernáculo de Deus com os homens, pois seu trono está no meio desse lar. Ele habita ali e seus servos contemplam sua face. Jesus afirmou que os limpos de coração verão a Deus e intercedeu para que seus discípulos pudessem ver sua glória. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 5. O apóstolo João, em sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 2, ele diz que a intimidade com Deus nos fará semelhantes a Ele. Quando isso acontecer, de novo poderemos refletir a glória de Deus de maneira plena. Os profetas do Antigo Testamento tiveram vários vislumbres do lar celestial e o descreveram de maneira diversificada. Alguns deles relataram um cenário em que velhos e crianças vivem em harmonia e bem-aventurança. Encontramos isso em Isaías 65, em Jeremias 30, em Jeremias 31, em Zacarias 8. Jesus ensinou que na ressurreição os salvos não casam, nem se dão em casamento. O que sugere é que os nossos laços familiares sanguíneos não terão continuidade no lar celestial. Contudo, isso não quer dizer que o conceito de família desaparecerá. Pelo contrário, Jesus explicou que lá serão todos igualmente filhos de Deus. Em outras palavras, o conceito de família será elevado à sua significação máxima, de forma que os afetos terrenos serão simplesmente ultrapassados pela realidade do amor paternal de Deus, tornando-nos todos irmãos. Saber que a bem-aventurança futura prometida por Deus ao seu povo se parece com uma grande família feliz, enche o nosso coração de alegria e esperança. Estamos hoje vivendo entre o lar-jardim e o lar celestial. Por causa do pecado, não podemos construir uma réplica de nenhum dos dois nesta terra. Mas a vida cristã deve ser uma antecipação da realidade que Jesus conquistou e preparou para nós. E o lar cristão deve ser o lugar onde essa antecipação mais se concretiza, um lugar que reflete a glória futura. Podemos ver isso figurado em Moisés. Após passar 40 dias no Monte Sinai com Deus, ao descer do monte o seu rosto resplandecia. O fenômeno era impressionante, mas era passageiro. Por isso Moisés passou a colocar um véu sobre o rosto após comunicar as palavras de Deus ao povo, para que não vissem eles sem o brilho da glória do Senhor e perdessem o temor, conforme a gente encontra Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. O brilho autenticava que ele havia falado com Deus face a face e visto a glória de Deus como havia pedido. Além disso, pela mediação de Moisés, as pessoas se tornavam participantes indiretos no encontro divino-humano. Ao contemplarmos a glória de Deus em Cristo, somos transformados em sua própria imagem pelo Espírito. Por isso, os crentes devem procurar ser imitadores de Deus, o que se traduz em amor, autossacrifício e submissão ao próximo, especialmente no contexto familiar onde maridos, esposas, filhos, servos e patrões devem refletir o caráter de Jesus nas suas relações. Refletir a glória de Deus significa que nos tornamos mais compassivos, mais graciosos, tardios em nos irar, amorosos, fiéis e perdoadores. Nossos lares são transformados em lugares onde a glória do Senhor irradia em forma de bondade e misericórdia para todos os que entram em contato com nossa família. A missão de edificar uma família está muito acima de nossas forças, com certeza. Mas a boa notícia é que Deus não projetou esse desafio para nos humilhar, mas para nos levar além de nossa capacidade e nos introduzir na esfera da sua graça.
Dezenas de palestras e livros com receitas mágicas de como criar filhos ou manter o casamento não podem fazer por nossas famílias o que somente a dependência da graça de Deus faz. Nossas famílias são uma sombra da família como originalmente criada por Deus, mas a expectativa por suas promessas de um lar celestial nos animam a refletir sua presença gloriosa em nossos lares. E aí, a minha e a sua família têm refletido a glória de Deus aqui na terra? A minha e a sua família têm experimentado as promessas já aqui, nesse momento, as promessas que nós experimentaremos de forma plena no lar celestial? Se assim já é, louvado seja Deus, continue nessa caminhada. E se a sua família ainda não experimenta isso, você é convidado a fazer parte da família da graça de Deus, por meio de Jesus se aproximando de Deus, você e sua família se reconciliando com Deus para terem a esperança de morarem um dia no lar celestial, onde todos seremos felizes na presença de Deus para todo sempre.